Bem-vindos ao Batalhas Mentais, onde ideias colidem com respeito e ritmo. Hoje debatemos se o Brasil deve tornar obrigatório, até 2027, o rótulo claro em todo o conteúdo gerado por IA nas plataformas digitais. Falamos de avisos visíveis, punições duras para reincidência e foco em proteger as novas gerações. O pano de fundo inclui a corrida global por regras de IA, casos de deepfake e eleições pressionando por transparência. De um lado, a equipe Emoção defende a obrigatoriedade como escudo para adolescentes e famílias. Do outro, a equipe Lógica questiona custos, eficácia técnica e riscos de excesso regulatório. Regras simples, uma frase por vez, sem ataques pessoais, com dados e histórias valendo ponto. Posições desta noite. Emoção é a favor da obrigação e Lógica é contra esse formato rígido. Começamos com a tese afirmativa, que terá um líder e um apoio voltado a evidências. Equipe Emoção, o microfone é de vocês, apresentem sua base. Se não marcarmos claramente o que é feito por IA, manipuladores vão vestir máscara de verdade e ferir a confiança de quem está aprendendo a viver. Em escolas e grupos de família, circulam vídeos falsos com rostos conhecidos, e estudos mostram que um aviso claro reduz compartilhamentos impulsivos. Rótulo é como cinto de segurança, simples, universal e salva vidas sociais antes da batida. Quando há repetição de dano, a punição precisa ser firme, pois reincidência sem consequência é convite para o próximo golpe. Pense em uma menina de 14 anos vendo a si mesma em um vídeo falso. O rótulo não apaga o trauma, mas ajuda a impedir que o vídeo ganhe asas. Plataformas já detectam padrões de síntese e metadados, e com obrigação legal elas priorizam investimentos que hoje postergam. Até 2027 é um prazo realista, dá para calibrar formatos, garantir acessibilidade e treinar moderadores locais. Sem regra, o mercado corre atrás do clique, com regra, o mercado corre atrás da confiança, e confiança é valor econômico de longo prazo. Rótulos também educam, porque cada aviso diz ao público que nem tudo que brilha é humano. A lei protege quem não tem equipe de checagem, e as novas gerações merecem essa rede de segurança agora, não depois do próximo escândalo. Não se trata de censura, e sim de transparência mínima, como informar ingredientes de um alimento que todos consomem. Se o criador é responsável, o aviso não o atrapalha, e se não é, o aviso revela a natureza do conteúdo e desarma o truque. Obrigado, equipe Emoção, tese e suporte entregues com foco no impacto humano e na responsabilidade das plataformas. Equipe Lógica, apresentem sua tese contrária e o respectivo suporte de evidências. Obrigar rótulos para todo conteúdo gerado por IA até 2027 parece simples, mas na prática cria alto custo, falsos positivos e incentivos ruins. Detecção perfeita não existe, e estudos técnicos mostram taxas de erro que punem criadores honestos e deixam golpistas mais espertos livres. Criminosos removem marcas, burlam metadados e rodam modelos locais, enquanto pequenos produtores arcam com sistemas caros e complexos. Punições severas para reincidência podem virar mordaça quando a própria classificação é incerta, e quem paga é a criatividade independente. Se o objetivo é proteger jovens, foquemos em educação midiática, rotulagem focalizada por risco e auditorias de plataformas, não em obrigação universal. Uma lei ampla congela inovação, e o Brasil precisa competir em IA, então é melhor um regime de riscos, com trilhas leves para baixo risco. Consumidor não lê aviso demais, e rótulo em tudo vira ruído, o que reduz atenção aos casos realmente perigosos. Plataformas respondem melhor a métricas de responsabilidade, como reduzir alcance de contas reincidentes, do que a cartazes genéricos em todo vídeo. Em vez de prazos rígidos, proponho fases, testes públicos e certificação independente de marcas de água, para não transformar boa intenção em burocracia. A lei deve mirar na fraude intencional, com sanções proporcionais, e estimular soluções abertas de verificação que o ecossistema inteiro possa adotar. Transparência é vital, porém obrigação total gera efeito resfriador sobre paródia, arte e pesquisa, áreas onde IA é ferramenta legítima. Se buscamos confiança, construamos um triângulo de educação do usuário,
deveres claros das plataformas e responsabilização de casos graves, sem esmagar quem cria conteúdo de boa-fé. Tese contrária apresentada, com ênfase em viabilidade técnica, proporcionalidade e competição, e agora seguimos para as próximas etapas do duelo. Equipe Emoção, vocês têm a palavra para o primeiro ataque, avancem com objetividade e foco. Se a plataforma não assume o rótulo explícito, a mentira entra de uniforme escolar, ganha confiança emprestada e vira a arma contra quem ainda está formando o senso crítico. Equipe Lógica, a defesa inicial é com vocês, respondam de forma direta e clara. Rótulo universal parece proteção, porém transforma a dúvida técnica em culpa automática, penaliza quem erra sem dolo e não bloqueia quem já planeja burlar o sistema. Equipe Lógica, em seguida apresentem um ataque conciso para avançar sua tese. Quando tudo é rotulado, o público ignora o alerta por fadiga de avisos, e a energia que deveria ir para casos críticos se dilui em burocracia que nada resolve. Equipe Emoção, façam a defesa agora, com um ponto que responda ao núcleo do argumento da fadiga. Fadiga é questão de design, pois aviso curto, visível e padronizado educa sem poluir, e com disputa de atenção feroz, transparência mínima é como o semáforo que evita o acidente. Equipe Lógica, novo ataque em dupla, líder e apoio em sequência, sem perder a cadência. Obrigatoriedade até 2027 cria corrida por soluções apressadas, e quem paga a conta são criadores pequenos e escolas que já sofrem com orçamento curto. A literatura técnica registra taxas de falso positivo em detecção de síntese, e cada falso rótulo é um prego na reputação de quem produz conteúdo legítimo. Interrompo para manter o tempo, passamos à equipe Emoção para um ataque em dupla que traga proposta concreta e impacto social. Rótulo obrigatório é como carteira de identidade do conteúdo, pois dá ao usuário a informação básica para decidir se confia, se checa ou se ignora. Com punição firme para a reincidência, as plataformas saem do discurso e entram na prática, priorizando investimento em marca D, água robusta e em auditorias públicas. Tempo. Agora a equipe Lógica responde em dupla, com um papel de resposta e outro de contrapergunta provocadora. A melhor defesa do usuário é a alfabetização midiática com trilhas por faixa etária, porque ferramenta sem compreensão vira muleta que cede no primeiro empurrão. Se rótulo universal resolve, por que golpistas continuam enganando em países com regras severas, e como evitaremos que humor e paródia sejam tratados como suspeitos por padrão? Equipe Emoção, resposta em dupla, com um foco técnico e outro em revelar a fragilidade do plano adversário. Países que exigem rotulagem em deepfakes eleitorais reduziram a velocidade de viralização enganosa, e isso já compra tempo para checagem e para o usuário pensar duas vezes. A alfabetização sem regra vira palestra para convertido, pois quem espalha dano corre mais rápido, então precisamos do freio jurídico para que a educação consiga alcançá-los. Convido o júri para uma avaliação intermediária, cada um aponta quem o convence até agora, forças e fragilidades vistas, e deixem uma mensagem às equipes. Neste momento vejo vantagem sutil para a Emoção pela ênfase na proteção de jovens e na urgência, mas falta detalhar governança técnica, enquanto Lógica brilha na proporcionalidade, porém precisa mostrar como sua proposta impede danos no curto prazo. Sigam firmes porque a arena está viva. Minha inclinação pende para a Lógica pela crítica à fadiga de avisos e ao custo para pequenos, mas percebo um ponto cego na defesa do usuário comum. E Emoção, que encanta com imagens humanas fortes, deve traduzir dor em desenho regulatório preciso. Mantenham o pulso e a inventividade. Estou dividido, pois Emoção ganha no argumento moral e na proteção imediata, e Lógica ganha na execução e nas salvaguardas de inovação. Contudo, ambos pecam por pouca métrica concreta, voltem com números e testes escaláveis, e não percam a civilidade que o público merece. Abrimos o segundo round com novos ângulos. Lógica começa o ataque com objetividade e material verificável. A regra em tudo força a uniformidade em ecossistemas muito diferentes, e sem sandbox regulatório, vamos travar pesquisa aberta e empurrar talento brasileiro para fora. Emoção. Façam a defesa pontual, mirando o cerne do argumento sobre fuga de talentos.
Talento fica quando há confiança social, e confiança nasce de previsibilidade. Por isso, regra clara com faseamento, consulta pública e revisão anual atrai quem quer construir solução séria. Emoção. Avancem com um ataque solo, de preferência com exemplo concreto e implicação direta para famílias. Quando uma mãe recebe áudio falso do filho pedindo dinheiro, o rótulo explícito e a marca D, água verificável salvam minutos preciosos, e minutos viram perdas ou segurança. Lógica. Façam a defesa direta, com uma linha que aborde verificação e priorização de risco. A resposta certa é priorizar verificação forte em conteúdos de risco alto, como eleições e fraudes financeiras, e não rotular receita de bolo só porque usou IA no texto. Emoção. Agora conduzam um ataque em dupla, líder com proposta e apoio com efeito prático no dia a dia. Propomos rótulo padronizado em 3 níveis, com sinal claro e auditável, para que o usuário saiba se há texto, voz ou imagem sintética na peça. Isso facilita a moderação, reduz disputa subjetiva e educa ao mesmo tempo, pois em um ano, o símbolo vira linguagem comum como placas de trânsito. Interrompo para manter a alternância. Lógica retorna com ataque em dupla, um líder estratégico e um apoio com exemplos de impacto econômico. Rótulo universal cria obrigações de compliance para microcriadores que mal conseguem pagar internet. E a desigualdade digital piora. Produtor de periferia que usa IA para legendar vídeo rápido terá medo de publicar por receio de errar a etiqueta, enquanto grandes têm departamento jurídico para navegar a regra. Tempo. Emoção assume a defesa em dupla, uma resposta e uma provocação construtiva, sem sair do tema. A solução é escalonamento por porte e risco, com modelo declaratório simples para pequenos e auditoria pesada para grandes, garantindo piso de transparência, sem esmagar ninguém. Se grandes já conseguem cumprir, por que deixar o rastro opaco que justamente alimenta golpes? E por que a inovação precisa se esconder em zona cinzenta para florescer? Lógica. Passem a defesa em dupla, com um foco em resposta direta e outro em apontar fragilidade na arquitetura proposta pela emoção. A proposta de níveis depende de detectores que ainda falham muito, e uma classificação errada em nível alto pode matar renda de quem não cometeu fraude. Sem mecanismo robusto de contestação e correção rápida, rótulo vira estigma, e vejo pouca clareza sobre prazos e direito de recorrer na arquitetura sugerida. Voltemos à alternância inicial. Lógica tem a palavra para um ataque solo que traga um dado ou experiência internacional relevante. Em países onde a rotulagem ampla foi tentada, relatórios apontam migração do abuso para canais fechados e modelos locais, o que reduz a eficácia pública e desloca o problema sem resolvê-lo. Emoção, defesa solo a seguir enfrentando a crítica da migração de abuso. É verdade que problemas migram, porém barreira pública reduz escala e velocidade, e cada hora a mais para checar salva reputações e votos, o que por si só já vale a política. Emoção. Avancem com um ataque solo final deste bloco, usando didática simples e propósito cívico. Rótulo não é sobre censurar, é sobre dizer a verdade antes do play, porque quem mente odeia o relógio, e transparência sincroniza a proteção com o tempo real do usuário. Lógica, defesa solo para encerrar esta sequência, foquem em governança praticável. Coloquemos obrigação forte só onde risco é alto, com auditorias independentes e relatórios públicos, e incentivemos padrões abertos de marca D, água para não prender o país a um fornecedor. Seguimos. Emoção prepara ataque em dupla com novo ângulo social e uma âncora de implementação. Sem rótulo, adolescentes viram fiscais de mentira no grupo da escola, e isso é injusto, pois responsabilidade deve começar em quem publica e em quem lucra com a publicação. Implementamos com API pública de verificação, selo visível e recurso rápido, e assim a plataforma presta contas sem empurrar o problema para a vítima. Interrompo e devolvo a lógica para um ataque em dupla que procure furar o plano de execução, mantendo a elegância do duelo. API pública sem governança vira porta para abuso e DDoS, e selo visível sem padronização global pode criar incompatibilidades e confusão entre serviços.
Se cada país inventa símbolo, o criador multinacional precisa de gambiarras para cada upload, e quem perde é o público com uma colcha de retalhos de regras. Emoção, defesa em dupla com resposta objetiva e uma alfinetada estratégica. Brasil pode liderar convergência regional com padrões abertos, e quem começa antes define referência, não o contrário, porque interoperabilidade se constrói com transparência. Confusão é ter mentira fluindo sem freio e cada plataforma com política secreta, então prefiro um símbolo claro nacional, discutido em público a segredos de moderação. Lógica, última defesa em dupla deste trecho, uma resposta e uma identificação de fraqueza que ainda não foi explorada. Sem cronograma técnico pactuado, o prazo de 2027 vira promessa vazia, e já vimos isso em outras agendas digitais. Falta um plano de custeio para escolas e pequenas produtoras, e sem isso a desigualdade que hoje nos machuca só muda de roupa. Antes de fechar o bloco, peço uma defesa rápida da emoção em dupla, com resposta e identificação de falha adversária. Cronograma pactuado entra no texto com marcos trimestrais, avaliações públicas e painel de transparência, e sem isso não há sanção a atraso, então concordo em torná-lo obrigatório. A falha da lógica é tratar dano atual como inevitável, quando transparência simples já cortaria o alcance de golpes que hoje explodem em minutos. Voltamos à ordem. Lógica lança um ataque solo extra, mirando custo e liberdade criativa com precisão. Criadores independentes usam IA para acessibilidade e ritmo, e o medo de etiquetar errado vira autocensura, o que empobrece a cultura e a economia criativa. Emoção, defesa solo final, com proposta de salvaguarda ao criador. Incluímos janela de correção sem punição para quem declarar de boa-fé, e só a reincidência maliciosa recebe sanção pesada, protegendo a criatividade legítima. Seguimos para uma rodada rápida de tiros curtos, emoção ataca com um novo rosto e um frame ético. Sem rótulo, adultos bem-intencionados viram vetores de engano, e a lei existe para alinhar vontade boa com prática segura. Lógica, responda curto e preciso, mantendo o nível técnico. Lei sem mensuração vira teatro, então antes do dever universal definamos métricas de sucesso e limites claros para não punir quem faz certo. Agora, um ataque técnico da lógica que encerra sua sequência com um ponte para a cooperação setorial. Precisamos de consórcio de verificação entre plataformas e academia, com datasets abertos e auditorias, pois só assim reduzimos erro e evitamos capturas regulatórias. Emoção, defesa final desta etapa trazendo o olhar do usuário comum e a ponte com o que foi pedido pelo júri. Concordo com auditoria aberta e métricas, porém sem o rótulo obrigatório, o usuário comum continua no escuro, e no escuro até mapa bonito vira enigma. Fechamos este arco com participação de todas as vozes, e o público terá muito a refletir antes do veredito. Sigamos para a próxima fase com o mesmo respeito e energia. Antes de avançarmos, confirmo se há novos pontos ou algo essencial que ficou de fora, mantendo foco, respeito e precisão. Faltou dizer que sem rótulo, uma mentira com rosto conhecido vira corrente de zap em segundos e destrói reputações de adolescentes. Faltou lembrar que rótulo universal sem governança sólida vira teatro regulatório e não trava o fraudador profissional. Também ficou de fora que a obrigação força investimento que hoje as plataformas empurram com a barriga, e isso muda a cultura interna. E ficou sem resposta a taxa de falso positivo que atinge criadores honestos, que é um dano real e mensurável. Abrimos a livre troca, alternância entre emoção e lógica, combustão alta e responsabilidade máxima, sigam. Quando mães recebem áudios falsos de filhos pedindo dinheiro, o rótulo claro compra tempo para respirar e checar, e tempo salva. Se tudo recebe selo, o público não distingue o crítico do trivial, e a atenção vira areia entre os dedos. Atenção se treina com design e educação, mas sem semáforo a esquina continua perigosa, então precisamos das duas coisas juntas. Sem governança e direito de recurso, o semáforo vira multa injusta, e quem dirige certo paga pelo invasor de pista. Direito de recurso cabe, porém sem obrigação mínima, o golpe escala sem barreira, e quem sofre não tem advogado do outro lado da tela.
Barreira efetiva é reduzir alcance de contas reincidentes por risco, em vez de carimbar qualquer uso cotidiano de IA. Sem carimbo visível, o usuário comum fica no escuro, e no escuro até um simples meme vira faca sem cabo. Carimbo errado é faca com cabo solto, porque corta a renda de quem não fez nada de errado e não atinge o alvo certo. Por isso propusemos níveis e janela de correção para boa-fé, mantendo firme apenas contra dolo e reincidência. Níveis dependem de detectores imperfeitos, e a engenharia de incentivo empurra atores maliciosos para subterrâneos onde o rótulo não chega. Mesmo assim, reduzir escala pública vale, porque dano menor e mais lento já é vitória concreta para a sociedade. Chamar redução de escala de vitória não resolve a raiz, que é a alfabetização midiática e responsabilidade proporcionada ao risco. Raiz sem poda não salva a árvore, então a educação precisa da lei para ganhar tempo e força, como já vimos em trânsito e saúde pública. Comparar com trânsito ignora que detecção de IA não é radar, e sim estimativa sujeita a erro e manipulação adversarial. Por isso falamos também de marca D, água no momento da geração, com auditoria aberta e padronização pública. Padronização sem coordenação internacional cria ilhas regulatórias e custo absurdo para criador pequeno que publica em múltiplas plataformas. Ilha é deixar a mentira correr solta, e coordenação começa quando alguém puxa a fila com transparência e API pública. API pública sem guarda-chuva de segurança vira porta para abuso, e vocês não mostraram o plano antifraude para essa API. Plano inclui limitação por chave, auditoria cidadã e espelho acadêmico, porque o que mata é a caixa preta que só a plataforma enxerga. Espelho acadêmico sem governança de dados sensível vira pesadelo de privacidade, e falta um cálculo de custo para escolas e pequenos. Custeio pode vir de fundo setorial alimentado por grandes plataformas, que lucram com atenção e precisam devolver confiança ao ecossistema. Fundo setorial costuma virar imposto disfarçado e incentiva desperdício, quando o que precisamos é foco por risco e metas claras de resultado. Metas claras e risco alto estão no nosso desenho, só que com obrigação mínima de dizer ao usuário o que ele está prestes a ver e ouvir. Obrigação mínima só parece pequena no papel, e na prática vira burocracia cotidiana que cansa criadores e espectadores. Burocracia é negar socorro enquanto a casa pega fogo, e o rótulo é extintor simples na entrada do prédio. Extintor errado dispara na cara de quem cozinhava a água. E ninguém aqui mostrou a taxa esperada de erro no Brasil real. Taxa cai quando a obrigação força investimento e validação cruzada entre provedores, e o Brasil tem talento acadêmico para testar. Talento não paga servidor, e sem orçamento a lei vira letra morta, por isso insistimos em piloto e fases em vez de decreto universal. Piloto com prazo claro, rótulo visível e penalidade a quem não aprende com o piloto, porque sem dente a regra é sorriso sem verdade. Dente sem perícia arranca o que está saudável, e peço que mostrem como proteger sátira, paródia e remix de rótulo injusto. Protegemos com isenções explícitas por categoria e com botões de contestação rápidos, registrados em painel público com prazos. Botão sem equipe e sem SLA é desenho bonito sem motor, e quem sofre é o pequeno que espera meses por revisão. SL é obrigatório com multa por atraso está no pacote, e multa dói no bolso de quem atrasar consistentemente. Multa vira repasse de custo para criador e consumidor, e o ciclo termina com menos diversidade cultural. Mais diversidade precisa de confiança, e confiança vem quando ninguém se sente enganado por um rosto que não existe. Confiar é também saber que o Estado não vai errar o alvo, e regra ampla tende a errar muito. Errar menos começa com transparência explícita, métrica pública e processo para corrigir, e isso todo cidadão entende. Seguro a temperatura e peço foco nas peças finais. Emoção apresenta sua síntese com 2 porta-vozes, um para organizar fatos e outro para persuadir o júri. Fatos organizados. Temos 3 pilares. Primeiro, o rótulo visível reduz velocidade de propagação de enganos. Segundo, a obrigação empurra investimento em marca D, água e auditoria. Terceiro, janelas de correção e níveis protegem criador de boa-fé e priorizam punição a dolo e reincidência. Ao júri,
Peço que vejam o rosto das novas gerações que entram nas redes sem equipe de checagem, pois dizer a verdade antes do play é o mínimo de respeito, e com prazos, SLA e fundo de custeio equilibrado, o Brasil sinaliza liderança responsável. Lógica. Agora sua última palavra em dupla, um para ordenar os fatos e outro para falar ao coração crítico do júri. Organização factual, detecção imperfeita gera falsos rótulos e custo elevado, obrigação universal cria fadiga e desloca abuso para subterrâneos, e uma abordagem por risco com sandbox, auditoria independente e direito de recurso robusto protege melhor sem engessar inovação e cultura. Ao júri, peço prudência porque intenção nobre com ferramenta frágil vira injustiça cotidiana, e o caminho sólido é calibrar onde o risco é alto e medir resultado, sem transformar criadores em suspeitos por padrão. Convido o júri ao veredito individual, elogiando o esforço de ambos os times e declarando voto e razões, na ordem estabelecida. Ambas as equipes entregaram energia criativa e substância, voto na emoção porque apresentou um pacote com fases, SLA e salvaguardas sociais que respondem ao momento crítico, e recomendo incorporar mais métricas e pilotos para garantir afinação fina. Parabéns aos dois lados pela coragem e clareza. Voto na lógica por defender proporcionalidade por risco, direito de recurso e sandbox como antídotos contra efeito resfriador, e incentivo que incluam mecanismos de transparência acessível ao usuário final. Honro a disciplina e a civilidade do duelo. Meu voto final vai para a emoção porque equilibrou proteção imediata e caminhos de execução com responsabilização concreta. Porém, condiciono o apoio a metas, auditoria aberta e proteção explícita à criatividade legítima. Com 2-1, a equipe Emoção vence este embate. Parabéns pela vitória e pela entrega apaixonada. Agradeço em nome do time, seguimos comprometidos com uma internet onde transparência não seja luxo, e sim regras simples que protege quem mais precisa. Felicidade enorme e senso de dever, porque cada selo claro pode evitar uma cicatriz, e isso já vale todo o esforço de hoje. Equipe Lógica, respeito irrestrito pela jornada e deixo espaço para suas impressões finais. Orgulho do debate, mantemos a defesa de proporcionalidade e testes abertos, e esperamos que as salvaguardas que propusemos entrem em qualquer texto que avance. Seguiremos cobrando governança, mensuração e proteção ao pequeno criador, pois inovação e segurança precisam caminhar juntas e sem atalho perigoso. Encerramos com agradecimentos a ambos os times pelo duelo leal e contundente e ao nosso júri pela lucidez e coragem. Você que ficou conosco até o fim, nossa gratidão por ouvir, pensar e comentar com respeito. Se gostou, deixe o like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual argumento mais te moveu. Apoie o canal pelo QR no canto inferior direito ou pelo link na descrição. Cada contribuição mantém esta arena independente e vibrante. Na descrição você também encontra links para outras séries totalmente diferentes que podem surpreender seu feed. Eu sou a voz que guia este encontro, foi um prazer ter você aqui, e te espero no próximo episódio do Batalhas Mentais.